Bom dia, igreja. Graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Vamos nos colocar de pé mais uma vez. Abra sua Bíblia no livro de Deuteronômio, capítulo 28, verso 12. Depois estaremos indo para Isaías, capítulo 45, verso 3. Estaremos falando sobre os tesouros do rei, né? Falamos aqui sobre dízimos e ofertas. A irmã Adriana, orando, falou que é do céu que nos é dado todas as coisas, né? O tesouro pertence a quem? Ao Senhor. E Ele, pela sua infinita misericórdia, graça e poder, tem nos abençoado com os seus tesouros. Amém, queridos? Diz assim a palavra do Senhor, Deuteronômio 28, 12. Vou estar lendo esses dois primeiros textos na Nova Almeida e alguns outros textos estará sendo lido na Ara. Diz assim a palavra do Senhor: o Senhor lhes abrirá o bom tesouro. Vou repetir essa parte A do versículo. O Senhor lhes abrirá o seu bom tesouro. E ele define qual é o seu bom tesouro: o céu. Amém, amados? O Senhor lhes abrirá o bom tesouro, o céu, para dar chuva à terra no tempo certo e para abençoar todo o trabalho das suas mãos. Vocês emprestarão a muitas nações, porém não tomarão emprestado. Isaías 45, verso 3, né? Pule lá, depois do livro de Eclesiastes, depois do Cântico dos Cânticos, vem aí o primeiro livro dos profeta Isaías, capítulo 45, verso 3. Olha a promessa do Senhor para todos nós: darei a você os tesouros escondidos, né? No primeiro texto, Deus revela o seu bom tesouro, o céu. E agora ele diz para o seu povo o seguinte: darei a você os tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para que você saiba que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que os chama pelo seu nome. Pai querido, Pai amado, obrigado por mais uma vez estarmos na tua casa. Obrigado, ó Pai amado, por estarmos aqui te adorando em espírito e em verdade. Obrigado, ó Pai, por Senhor ter nos salvado, por Senhor ter nos perdoado os pecados, ter nos lavado, nos remido, nos regenerado através com o poderoso sangue do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Obrigado, ó Pai, porque estamos aqui, Senhor, para sermos, Senhor, por Ti ensinado, para sermos, ó Pai amado, por Ti exortado. Venha falar a cada um de nós, venha falar aos nossos corações. Me usa, Senhor, como Seu instrumento, como Seu canal, e que todos aqui, ó Pai amado, possam desfrutar poderosamente dos Seus ricos tesouros para a glória do Teu nome, Pai. Fala conosco, Senhor. É o que nós oramos e te pedimos em nome de Jesus, e que toda a igreja diga amém. Podeis tomar os seus assentos. No primeiro versículo que nós lemos, nós vemos uma promessa de Deus ao seu povo que está no deserto, pronto para possuir a terra que mana leite e mel, pronto para atravessar o Rio Jordão e conquistar aquilo que Deus havia prometido. E Deus faz uma promessa a este povo. Esse povo, né, nós vamos ver isso no final, sendo obediente, o Senhor abrirá o seu bom tesouro. E esse bom tesouro está revelado aqui nesse texto, que é o céu. E através do céu, Deus dará chuva no tempo certo para abençoar aquele povo. E abençoará de uma forma poderosa os trabalhos de suas mãos. Deus faz uma promessa a este povo que eles serão prósperos,
que eles terão sucesso, que eles terão êxito. Deus diz para esse povo que ele não tomará emprestado, mas emprestará a muitos. Então, a promessa de Deus está sobre este povo que está caminhando para possuir a terra que mana leite e mel. No segundo texto, nós vamos ver uma profecia do profeta Isaías, que Deus revela que ele tem tesouros escondidos, tesouros, queridos, encobertos, as riquezas encobertas, que nós, a olho nu, né, que nós, na nossa consciência, nós não temos, né, esse conhecimento de que são esses tesouros, mas a partir do tempo em que nós vamos colocar a nossa fé em ação, a nossa confiança em Deus, e nós vamos buscando ao Senhor, confiando nele, esses tesouros estarão sendo revelados, estarão sendo derramados, estará sendo dado a cada um de nós. Amém, amados? Então, nós queremos falar sobre esses tesouros. Dois textos bíblicos que lemos falam desses tesouros. Não falam de tesouros, né, diretamente materiais, né, que tanto fascinam o homem. Nós vivemos num tempo, querido, que o ter é muito mais importante do que o ser. A gente vê nas mídias, né, nos noticiários, né, o quanto o homem tem sido corrupto, o quanto o homem tem buscado tesouros, o quanto tem sido descoberto valores imensos em espécie, guardados em cofres, onde as autoridades têm descoberto. A gente vê que o homem está ganancioso, o homem tem buscado essas riquezas, querido. E nós estamos buscando as riquezas dos céus. Você pode dar glória a Deus por isso? O nosso empenho, né? O nosso foco, a nossa vontade, o nosso desejo é buscar os tesouros dos céus. Não os tesouros que fascinam, né, os olhos humanos, né? Tem pessoas que acumulam joias. A gente vê aí algumas entrevistas, né, algumas biografias de pessoas que têm ricos tesouros em joias, em artes, né? Quantos homens, né, quantas pessoas na sociedade, né, fazem colecionamento de quadros, né? Quantas pessoas, né, faz ajuntamento de dinheiro, de dólares, né, de euros. Quantos e quantos não colecionam selos e outras coisas que para eles têm o seu valor, querido. Mas o texto que nós lemos retrata de um tesouro muito mais valioso do que os tesouros da terra. Né? Esse tesouro da terra, a gente vai ver que ele é passageiro. Né? Nós estamos buscando em todo momento da nossa vida esse tesouro que está escondido em Deus, que está nas mãos do Senhor para nos abençoar. Você pode dizer um amém por isso, querido? Quem está buscando os tesouros do Senhor, dê um glória a Deus. Agora, primeiro ponto, todo tesouro tem um segredo, né? A gente assiste muito em filmes de ficção, né? Em filmes de ação, quando pessoas estão buscando um tesouro, estão querendo pegar alguma coisa do outro, né? E lá tem um segredo, né? Tanto os bandidos tentam descobrir o segredo, como os mocinhos também tentam descobrir o segredo. Todo tesouro, querido, tem todo tesouro tem um segredo. Onde estaria o segredo desse gigantesco tesouro que o Senhor nos oferece, querido? Na vida real, as pessoas guardam seus valores em cofres, em grandes bancos. Hoje, né, nessa atualidade que nós vivemos, além do Pix, temos nossa vida secular, né, necessitado de token, né? Quem usa token aqui para fazer movimentação? Poucos usam token, né? As pessoas são mais modernas ainda. A igreja ainda precisa usar token, né? Muitos usam, né, leituras digitais, senha e tudo mais. Para quê, querido? Para ter acesso a valores. Muitos, para encontrar uma vida próspera, uma vida de sucesso, querido, acham que esses segredos se encontram no ocultismo, se encontram em religiosidade, né? Vão para mapas esotéricos, vão para búzios, né? Vão para leitura das mãos, consultas a gurus, numerólogos.
né? Quantos, né, não fazem, vamos dizer assim, cursos, né, para que venham a saber administrar o seu bem? Outros vão para a autoajuda, né? Hoje há muitos cursos e livros vendendo milhões de exemplares sobre como vencer, como obter sucesso, como ser um bom executivo, como ser um bom empresário, como ser um bom comerciante, como pode ser um bom homem de negócio, um homem bem-sucedido, né? Mas onde está o segredo do sucesso, querido? Né? A autoajuda não te ajuda naquilo que Deus tem para cada um de nós, querido. Mas onde está o segredo do sucesso? A palavra de Deus, querido, no primeiro texto vai dizer: o Senhor lhes abrirá. Quem vai abrir o tesouro para nos abençoar? Diga, o Senhor. Lá no primeiro versículo vai dizer: o Senhor lhes abrirá o seu bom tesouro, querido. O Senhor lhes abrirá. Foi Deus quem abriu a porta do cárcere aonde Pedro estava preso. Foi Deus pelo seu poder, querido. Pedro estava guardado por 4 escoltas de 4 soldados. Pedro estava preso, né, no cárcere interior, e Deus enviou um anjo lá para poder libertar Pedro daquele cárcere. E foi algo, querido, sobrenatural, foi algo assim tremendo, em que Deus fez com que as portas se abrissem, as cadeias se rompessem. Quando Pedro pega a sua capa e começa a sair com o anjo, num último instante, diz que uma grande porta de ferro se abriu automaticamente. E quem abriu essa porta, querido? Repita comigo, foi Deus. Foi Deus. Deus tem o poder, querido, de abrir porta, querido. Foi Deus, como vai ser pregado aqui na próxima quarta-feira, quem abriu os olhos de Bartimeu, o cego que clamou: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Pelo poder de Deus, Jesus, né, tocou naquele cego e ele teve as suas vistas abertas, né? Deus tem o segredo de abrir, querido, os seus tesouros. Foi Deus quem abriu o ouvido do surdo e fez com que o mudo, né, falasse, né? Efatá, que quer dizer abre-se, de uma forma maravilhosa. Está lá em Marcos 7, 34 a 35. Para Deus não há portas fechadas. Repita comigo, para Deus não há portas fechadas. Deus é o Deus que abre porta, querido, né? Se Deus abriu o Rio Jordão na época da cheia, não vai abrir uma porta para nos abençoar, querido, né? Se Deus não abriu o Mar Vermelho, o povo estava indo para conquistar a terra, né, que manava leite e mel, e se encontra com o Mar Vermelho, um mar gigante, querido. E Faraó vinha atrás com o seu exército para poder de novo levar o povo de Deus cativo. E a palavra do Senhor diz que Deus dá uma ordem para Moisés: Moisés, não clame mais a mim, diga ao povo que marcha. E fez com que os ventos soprassem ali, e o Mar Vermelho se abriu, querido, em 2 bandas, e o povo atravessou a pés enxutos. Quem foi que abriu o Mar Vermelho para que o povo pudesse atravessar? Deus. Se Deus tem o poder, querido, de abrir o mar para que milhares e milhares de pessoas pudessem atravessar a pés enxutos, Deus não tem poder de abrir a porta que você precisa? Deus não tem poder de fazer a bênção acontecer na sua vida, querido? Deus é Deus, Deus é Senhor, Ele tem todo o domínio em suas mãos, Ele tem todo o poder em suas mãos, querido. O Deus que fez com que da rocha saísse água. Deus fala para Moisés: toque na rocha, Moisés, e da rocha saiu água. Deus abriu a rocha para que as águas jorrassem e todo o povo fosse saciado com a água que saiu da rocha. Se Deus tem poder, querido, de tocar numa rocha e a rocha gerar água para alimentar todos aqueles milhares de pessoas, não terá poder de nos abençoar e abrir os seus tesouros, querido? Se Deus fez tudo isto, querido, né, derramou, né, o maná do céu, Deus abriu o céu e fez com que chovesse pães para alimentar todo aquele povo. Deus é o Deus que abre, né, as janelas do céu para nos abençoar, como foi ministrado aqui na hora dos dízimos da oferta. Se Deus fez tudo isso, está mais do que provado e comprovado que Ele possui o segredo de abrir
portas, de abrir aquilo que é necessário para nos abençoar. Pode ser porta de bronze, pode ter ferrolho de ferro, como foi aonde Pedro estava preso. Para Deus não há porta fechada. Este é o segredo. Repita para o seu irmão: para Deus não há portas fechadas. Este é o segredo, querido. Deus é Deus. Para uma determinada igreja, né, nas 7 cartas que João escreveu, segundo uma ordem do Senhor Jesus, Deus fala para a igreja de Filadélfia, a igreja fiel, e Deus fala o seguinte: eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, ao qual ninguém pode fechar. Apocalipse capítulo 3, verso 8. Deus diz para essa igreja de Filadélfia que ele está com as chaves de Davi em suas mãos, e a porta que ele abre, ninguém pode fechar, e a porta que ele fecha, ninguém pode abrir, querido. Esse é o Deus que nós servimos, um Deus atuante, um Deus vivo, um Deus que opera milagre nas nossas vidas, querido. Hoje você está descobrindo algo que pode mudar o rumo de sua vida. A chave está na mão do soberano. As chaves não estão nas minhas mãos. As chaves não estão na mão, querido, daquele diretor de empresa que de repente você precisa que ele abra a porta. É Deus que vai abrir esta porta para te abençoar, querido. É Deus que move, querido. É Deus que faz o milagre acontecer. Hoje você está descobrindo que pode mudar o rumo de sua vida. A chave está na mão do soberano, o grande e o único Senhor de toda a terra, o Deus Todo-Poderoso, né? Eis o segredo aí do tesouro. A extensão do tesouro, querido. A palavra de Deus diz que o tesouro é de extensão imensurável. Não tem como medir, querido. Mas o Senhor não perde a conta. Os tesouros do Senhor são imensuráveis, mas Ele não perde a conta. Ele sabe de tudo que possui. Ele é tremendo, querido. Eu vou chegar, né, ao limite dizendo assim, aquela pequena formiguinha que de repente você pisou nela e matou. Deus conhecia aquela formiguinha. Quem criou aquela formiguinha? Foi Deus. Estou usando, querido, algo que na nossa imaginação parece ridículo. Mas Deus conhecia aquela formiguinha. E de repente estava lá no açucareiro, né? O lugarzinho para a formiga gostar, né? Mas Deus conhecia aquela formiguinha, querido. O Senhor conhece todas as coisas, Ele sabe de tudo que possui, Ele não perde o governo. Tudo está no controle de Deus. Repita isso comigo. Tudo está no controle de Deus. Fala assim: a minha vida está no controle de Deus. Nada passa despercebido, querido. A lágrima que você tem derramado, Deus tem tomado conhecimento. A oração que você tem feito no seu secreto, Deus tem tomado conhecimento. Ele é um Deus onisciente. Ele sabe de todas as coisas. Ele é um Deus onipresente. Ele está lá contigo, querido, na hora da sua aflição, na hora da sua tribulação. Ele é um Deus onipotente. Ele tem todo o poder, querido, de manifestar a tua glória e mudar, né, a sua vida. Aleluia! O tesouro é a extensão imensurável, querido. Eu gosto muito dessa passagem bíblica. Abraão estava dentro da sua tenda. De repente estava com o seu coração triste, abatido, né? O texto só diz que ele estava dentro da tenda, não diz o seu estado emocional, mas eu quero crer, querido, que Abraão estava assim passando por um momento de dúvida, por um momento de incerteza. Até então, Isaac não havia nascido. Até então, a promessa de Deus não havia sido cumprida. E Deus diz para Abraão: Abraão, faz o seguinte, filho, aonde você está, você não vai enxergar a minha grandeza. Sai de dentro da tenda, venha para fora. E Abraão faz o seguinte:
Olha para o céu. Contemple as estrelas do céu, Abraão, e comece a contá-las. Vê se você consegue contar as estrelas do céu. Deus deu uma tarefa a Abraão impossível de ser realizada. A minha pergunta é, por que Deus deu essa tarefa para Abraão, querido? Eu quero crer para que abrisse o imaginário de Abraão, abrisse o coração de Abraão, e Abraão pudesse ver a grandeza de Deus, porque Deus vai dizer para ele, querido, o seguinte, né? Olha as estrelas, vê se conta. Não consegue, né, Abraão? Saiba de uma coisa, todas elas fui eu que formei. São infinitas, mas sabe de uma coisa, Abraão? Eu conheço cada uma delas pelo nome e chamo pelo seu nome, querido. Aqui a gente vê a grandeza de Deus, querido. Isaías vai dizer esse texto, lá em Isaías 40, versículo 26, o seguinte: levantai ao alto os olhos e vede. Quem criou estas coisas? Aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, diz o profeta Isaías, as quais ele chama pelo nome, por ser ele grande em força. Está funcionando, não? Né? Abra sua Bíblia aí em Isaías 40, 26, querido. Todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome, por ser ele grande em força e forte em poder, nenhuma só vem a faltar. Querido, esse é o Deus que nós servimos, querido. Esse é o Deus que nós cultuamos. Esse é o Deus que nós adoramos. É o Deus que conhece todas as coisas. Quem está entendendo aí, diga amém. Deus fala num bom tesouro, né? Verso 12, né? De Deuteronômio 28, 12. Deus vai dizer assim: o Senhor lhes abrirá o seu bom tesouro, o céu, né? Para que o Senhor vai abrir o seu bom tesouro sobre o povo, o céu? Querido, para dar chuva à sua terra no seu tempo e para abençoar todas as obras das tuas mãos. No céu, querido, a gente conhece bem isso, a gente estudou isso, né? No céu formam-se as nuvens, onde se ajuntam as águas da chuva que caem na terra. Tudo sobre o controle de Deus. A terra produz toda espécie de riqueza. Você pode dizer amém, querido? Né? Você come lá o seu alface, quem gosta de alface? Troquei o alface pelo jiló, viu, né? É. Um grande milagre de Deus, querido, foi ele ter feito o jiló, querido. Amém? Né? Como o jiló é bom, né? Eu gosto muito de jiló. Primeira coisa que eu procuro no hortifruti é o jiló, né? Eu fico chateado quando não encontro, né? Mas, querido, você come aquela alface verdinha com azeite, querido. Querido, foi Deus que deu a chuva do céu para que aquele alface fosse cultivado, fosse colhido e chegasse até a sua casa, querido. Estou falando de coisas simples, querido. Ele dá chuva para que a terra seja regada. No céu formam-se as nuvens, onde se ajuntam as águas da chuva que caem na terra. A terra depois produz toda a espécie de riqueza, querido. Se a gente for imaginar, quem é muito estudado aí em biologia, em botânica, vai entender melhor isso, querido. Que quando a gente começa a pensar nas riquezas de Deus, que Deus nos dá, querido, a gente pensa na flora, a gente pensa na fauna, a gente pensa nos campos, a gente pensa nos rios, a gente pensa nos mares, a gente pensa nos minérios, querido, né? Quanto a terra é rica, querido, porque Deus abençoou a terra. Amém, amado? Tudo debaixo das potentes mãos do Senhor. Foi Ele quem criou todas as coisas. Vamos partir para o segundo versículo que nós lemos. O Senhor do tesouro. O texto diz, Isaías 45, verso 3, vou ler de novo. Darei a você os tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para que você saiba que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que o chama pelo seu nome.
eu vejo aqui, querido, uma declaração de Deus que tem que nos chamar a atenção. Deus está falando sobre tesouros escondidos, de riquezas encobertas, e quando ele fala desse tesouro escondidos, né, de riquezas encobertas, ele está chamando a atenção do povo, né, que ele vai dar esse discernimento, ele vai dar esse entendimento desses tesouros escondidos para os seus filhos, para que essa pessoa, esse que estará sendo abençoado, reconheça que ele é Senhor. Veja bem, querido, Deus está dizendo que vai revelar os seus tesouros escondidos, porque se faz necessário para que a gente creia nele, ele se revele a nós. Quem entende isso? Amém, amados? Então, o Deus de Israel, né, vai se revelar. Este tesouro, querido, tem uma origem. Esse tesouro tem uma procedência. Este tesouro tem um dono. E o dono é Deus, querido. Versículo 1 do Salmo 24, um salmo que a gente ministra muito aqui, e vai declarar o seguinte: ao Senhor pertence toda a terra. Então, toda a terra pertence a quem? Ao Senhor. Mas ele diz mais, querido, não é só a terra que pertence ao Senhor, e tudo que nela se contém. Então, você imagina o que a terra possui, não pertence a nós, pertence a quem? A Deus, querido. O salmista Davi está declarando isso. E diz mais ainda, pertence a Deus o mundo. Então, o mundo pertence a quem? A Deus. O mundo jaz no maligno, querido. Mas, sabe de uma coisa? O mundo pertence ao Senhor. É do Senhor todas as coisas. E aí, querido, eu me alegro muito mais, porque Davi vai declarar que não só a terra pertence ao Senhor, não só o que tudo nela contém, não só o mundo, querido, mas os que nela habitam. Pertence a quem? Ao Senhor. Fala para o seu irmão que está do seu lado. Você pertence ao Senhor. Né? Me permita, querido, te dizer o seguinte: os nossos pais, né, o meu já partiu, né? Normalmente, os filhos dizem que pertencem ao pai e à mãe, querido. Mas nós temos um Pai celestial que nós pertencemos a Ele, querido. Quem primeiro me deu a mim para que eu haja de retribuir, diz Jó 41:11. Pois o que está debaixo de todos os céus é meu, querido. Jó declara que tudo que está debaixo do céu pertence ao Senhor. O povo estava construindo as suas casas, né? Tinha voltado da Babilônia, estava melhorando as suas casas estavam apaneladas, como diz o texto, e o templo ficou para trás, o templo foi assim, desprezado pelo povo. O povo estava mais vendo as suas coisas do que as coisas de Deus. E Deus vai lá e adverte o povo para que o povo se concentre em reconstruir o templo que estava destruído. E o Senhor vai dizer para este povo, lá em Ageu 2, verso 8, minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. Então, amados, tudo que nós temos, tudo que nós possuímos, pertence ao Senhor, querido. Enganam-se aqueles que julgam-se donos de tesouro. Somos apenas administradores. Somos apenas mordomos. Bate no seu peito assim e fala: eu sou mordomo do Senhor, querido. Aí vai uma pergunta aí para chamar um pouco a atenção. Que tipo de mordomo você é? Você tem administrado bem as coisas que Deus tem colocado em suas mãos? Ou como foi ministrado aqui, durante a oferta, você tem sido avarento? Você tem administrado bem a sua vida? A vida é um dom de Deus, querido. E nós temos que, se cuidar bem, porque nós somos o templo do Espírito Santo, querido. Precisamos ter isso, querido. Nós somos apenas mordomos, querido. O dono do tesouro
né? Deus não é avarento e nem egoísta. Deus é generoso, querido. Deus é gracioso. Deus é bondoso. E fala comigo, Deus é fiel, misericordioso e justo. Aquilo que você precisa, querido, de acordo com a vontade de Deus, sabe que Ele vai realizar na sua vida, querido. Deus é tão misericordioso que o mesmo sol que nos abençoa, que somos justos, Ele abençoa também os injustos. Ele é cheio de amor, Ele tem prazer em dar o que é seu, querido. Ele chegou ao ponto de dar o seu próprio filho. Olha a generosidade e o amor de Deus, querido, né? Deus é tão bom, Deus é tão poderoso, que Ele viu que a humanidade estava perdida. E Ele tinha um plano de salvação. E este plano de salvação custaria um alto preço, querido. Um preço por nós impagável. Um preço que, como diz Pedro, não foi comprado nem com ouro, nem com prata, nem com moeda corruptível. Ele deu o seu único filho, querido, para nos dar a salvação. Olha que Deus amoroso, não existe maior tesouro do que este, do que Cristo ter morrido na cruz do Calvário, ter ressuscitado ao terceiro dia, estar assentado à destra de Deus, intercedendo por cada um de nós. Jesus é o nosso bom tesouro, é o tesouro da nossa salvação. Aplauda o Senhor por isso, querido. Paulo, em Romanos 8, verso 32, ele vai dizer, aquele que não poupou, oh, aleluia, seu próprio filho, glória a Deus, antes por todos nós o entregou. Deus deu o seu maior tesouro. Aí Paulo vai completar, querido, esse texto bíblico da seguinte forma, porventura não nos dará graciosamente com ele. A igreja não está comigo, não. Porventura não nos dará Ele, graciosamente, com Ele, todas as coisas. Qual é a sua necessidade? Está na mão de Deus para te dar. Eu creio nessa promessa, querido. Eu creio nessa promessa. Tudo que pedindo a Deus, crendo, recebereis, querido. E isso tem que estar muito forte no nosso coração, querido. O mundo está completamente equivocado a respeito de riquezas, querido, né? Nós cremos no céu, nós cremos numa pátria eterna. O mundo está completamente equivocado, né? Tem uma revista aí chamada Forbes, quem já ouviu falar nela? Todo ano, né? Eles publicam os homens, né? As mulheres mais ricas do mundo, querido. E a gente vê que essas pessoas, né, em determinado momento passam, não existem mais. A gente poderia, querido, a gente não gosta de falar assim, de quem confiou muito na riqueza e, infelizmente, estava iludido, né? Mas se você se lembrar de Steve Jobs, né, aquele homem que inventou o iPad, o iPod, o iPhone, né? Um homem super inteligente, um homem super executivo, super empresário, mas um câncer se alojou em seu corpo. E todo o dinheiro que ele possuía não pôde dar a ele mais dia de vida. E vocês não vão se lembrar, né, de um nome que eu vou citar aqui, Aristóteles Onassis. Quem já ouviu falar nesse homem? Foi um dos maiores construtores de navio. Os maiores navios que existiam nos mares aí, né, nos Atlânticos, nos Pacíficos, era construído pelo seu arsenal, né, nas suas empresas, querido. E Aristóteles passou, e hoje ninguém mais se vê falar em Aristóteles. A gente, quando confia no homem, eu não vou nem falar no Banco Master, tá? Vou nem falar no Banco Master, né? Vocês já estão vendo aí o escândalo, né?
né? A gente tem que depositar nossa confiança aonde? No Senhor, né? Confia no homem, né? Muitos confiaram no homem chamado, né? Vai ficar gravado, não tem problema não. Em Eike Batista. O cara inventou todo tipo de empresa, todos os X, né? E colocou tudo na bolsa de valores. E as pessoas acreditaram em quem? Em Eike Batista. E de repente o homem faliu. E muitos perderam seu dinheiro, porque colocaram, querido, né, a sua confiança na riqueza, querido. Os donos das grandes riquezas, né, passam, mas o dono das grandes riquezas, que é Deus, diz: o que está debaixo de todos os céus é meu. Você pode dar um glória a Deus por isso, querido? Deus tem o poder de abençoar a nossa vida, querido. Prosperidade, quem pode completar a frase? Prosperidade, ausência de necessidade. Quer ser próspero? Não tenha necessidade. Mas, querido, viva a vida completamente dependendo da graça de Deus. Deus tem como te abençoar, Deus tem como abrir porta. Não é proibido, querido, não é ilegal você fazer sua faculdade, fazer seu mestrado, sua pós-graduação, né? Se desenvolver, conquistar concursos públicos, ser um bem abençoado, mas que você não coloque a sua esperança nisto. A sua esperança tem que estar em Deus, querido, porque foi Ele que te abençoou para fazer uma faculdade, foi Ele que te abençoou para fazer um mestrado, foi Ele que te abençoou para fazer uma pós-graduação, foi Ele que abriu aquela porta daquele concurso público, foi Ele que te colocou naquele lugar, querido. A Ele a honra, a Ele a glória e a Ele todo o louvor. Aleluia! Fica de pé comigo, querido. Deus quer abrir o tesouro do céu e derramar chuvas abundantes sobre seus filhos. Fala assim comigo: Deus quer derramar chuvas abundantes sobre a minha vida. Quem sabe, querido, você chegou hoje aqui, nesta manhã, né? Eu vim para a igreja preocupado, deixei minha esposa enferma, com a coluna, né? Ela sofre de um deslocamento de coluna, né? Uma distensão. A gente não sabe, ela fez os exames semana passada, não sabe o que é distensão muscular ou se é distensão do nervo, mas ela fica toda tortinha, está lá, né? Medicada, precisando. Eu vim para cá preocupado, mas Deus está cuidando de nós. Deus está no controle de tudo, querido. Nós podemos e devemos usufruir do tesouro do Pai, querido. Quem sabe sua vida está seca, desértica, torra, árida. Deus quer abrir o tesouro do céu e derramar não apenas gota, mas muita chuva sobre a terra da sua vida. Pode dar um glória a Deus, querido? Lembre-se que você é filho do rei. Oh, aleluia! Nós somos filhos do rei, legítimos herdeiros das suas bênçãos, querido. A herança do Senhor pertence a nós, querido. Os tesouros do Senhor pertencem a nós. Mas para que tudo isso aconteça, assim como foi com um povo que estava pronto para conquistar a terra prometida, a terra que manava leite e mel, o mesmo texto que nós lemos de Deuteronômio 28, a gente vai ver que o título diz que Deus vai fazer tudo isto se nós formos obedientes a Ele. Existe, querido, né? Vamos dizer assim, uma advertência, existe uma causa para que a gente seja abençoado. Abra sua Bíblia, né? Nós vamos encerrar com esse texto, lendo Deuteronômio 28, do verso 1 ao 14. Queria que você abrisse a sua Bíblia para você ler o título comigo.
que está escrito aí na sua Bíblia aí, como título aí? Bênçãos decorrente da obediência. Como é bom obedecer a Deus, querido. Né? Quando a gente fala assim, traga, né, o imperativo de Deus, querido, e Deus vai condicionar as suas bênçãos sobre as nossas vidas a respeito de nós reconhecermos e obedecermos Ele sendo Deus. Vou ler bem devagar, a igreja acompanha comigo, vou ler na Nova Almeida, atualizada. Diz assim: se vocês ouvirem atentamente a voz do Senhor. Quem ouviu a voz do Senhor nesta manhã? Pode dar um glória a Deus, querido? Se vocês ouvirem atentamente a voz do Senhor, seu Deus, tendo o cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje lhes ordeno, o Senhor, seu Deus, exaltará vocês sobre todas as nações da terra. Deixa eu fazer um parênteses aqui rapidinho, querido. Essa promessa está sendo feita ao povo de Deus, aos judeus, aos israelitas, que saíram do Egito para possuir a terra que mana leite e mel. O mesmo Deus que fez esta promessa para aquele povo é o mesmo Deus que faz essa promessa para cada um de nós. Amém, amado? Esta promessa ainda está válida para a nossa vida. Diz o versículo de número 2: se ouvirem a voz do Senhor, seu Deus, sobre vocês virão e os alcançarão todas estas bênçãos. Benditos serão vocês nas cidades e benditos serão vocês no campo. Quem crê nisso, diga amém. Bendito será o fruto do seu ventre, né? Seus filhos serão, querido, abençoados por Deus, o fruto da sua terra, o fruto dos seus animais, e benditas serão as crias das suas vacas e ovelhas. Bendito será o seu cesto de cereais, e bendita será a sua amassadeira de pão. Benditos serão vocês ao entrar, e benditos serão vocês ao sair. O Senhor fará com que os inimigos que se levantarem contra vocês sejam derrotados na presença de vocês. Eles virão contra vocês por um caminho. O inimigo virá contra nós por um caminho, querido. Mas de nós, eles fugirão da presença de vocês por 7 caminhos. Diga glória a Deus por isso, querido. O Senhor determinará que a bênção esteja nos seus celeiros, em tudo que colocarem a mão. Ele os abençoará na terra que o Senhor, seu Deus, lhes dá. O Senhor os constituirá para si esse povo santo. Diga assim: eu sou povo santo do Senhor. Como prometeu com juramento, se guardarem os mandamentos do Senhor, seu Deus, e andarem nos seus caminhos. E todos os povos da terra verão que vocês são chamados pelo nome do Senhor e terão medo de vocês. O Senhor lhes dará abundância de bens no fruto do seu ventre, no fruto dos seus animais e no fruto do seu solo, na terra que o Senhor prometeu dar a vocês sob juramento aos seus pais. O Senhor lhes abrirá o seu bom tesouro, o céu, para dar chuva à terra no tempo certo e para abençoar todo o trabalho das suas mãos. Vocês emprestarão a muitas nações, porém não tomarão emprestado. Verso 13, o Senhor os porá por cabeça. Oh, querido, dá um glória a Deus. O Senhor os porá por cabeça, querido. Aleluia. E não por cauda. E só estarão em cima e não debaixo, se obedecerem aos mandamentos do Senhor, seu Deus, que hoje lhes ordeno para guardar e cumprir. Não se desviem de todas as palavras que hoje lhes ordeno, nem para a direita, nem para a esquerda, nem tampouco seguindo outros deuses para os servir. Essa é a promessa do Senhor para nossas vidas. Quem crê nisso, pode dizer amém, amado?